indescritível, inexprimível, sem palavras, a sua fé está com problemas. Prestou atenção no que eu disse? E nós vamos estudar isso hoje. Nós vamos falar, e eu queria muito transportar você, toda a sua mente, lá no século I, quando a igreja inicia com o Senhor Jesus Cristo. Obrigada, sim. Aleluia. E a igreja do Senhor Jesus passou por muita perseguição. Nós estamos aqui orando pelos enfermos e são problemas que nos abatem, entristecem, nos atingem, mas não podem extinguir a alegria. Você tem desfrutado da alegria? Amém. Quero ouvir amém. Abre a palavra de Deus. Se você vai acompanhar, se você vai ler, seria bom ler, mas às vezes, se você não conseguir, presta bastante atenção. Se está no celular, se está Bíblia impressa, não venha para a igreja sem ela. É muito bom você ler na sua Bíblia, depois em casa você relê. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar da primeira carta escrita por Pedro. Preste atenção em mim no contexto. Pode deixar aberto. Primeira carta de Pedro, nós vamos ler do capítulo 1, dos versículos 1 em diante, até a hora que Deus preparar. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é uma carta repleta de muita emoção. Você sabe por quê? Só de começar a falar nela eu já me emociono. Glória a Deus, muito obrigada. Sabe que você ganhou o céu agora, né? Qualquer um que derá esses pequeninos. É que o Babu fez a gente cantar pra valer hoje, né, irmão? A garganta seca. Aleluia. Pedro escreve essa carta para os primeiros cristãos da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Por quê? Porque Pedro precisava estimular aqueles irmãos a manter uma fé viva e uma alegria indizível em meio à grande perseguição. Gostei, Babu? Continua. Viu, irmão? O povo do Espírito aqui, ó. Grande. Quase fez o eco comigo. Aleluia. Uma exultante alegria em face da perseguição. Naquele contexto do primeiro século, os cristãos sofriam perseguição política, muito mais que aqui. Política no sentido de que, inicialmente, a igreja de Jesus Cristo teve descanso para crescer. Houve uma oposição dos judeus invejosos, dos líderes da igreja, do judaísmo. Guarda isso. Os sacerdotes, os fariseus, aqueles que se achavam. Mas eles não tinham poder político. Tanto que para matar Jesus precisavam se mamonar com o imperador e etc. Agora, mudou o cenário. Nós estamos por volta do ano 60. Jesus Cristo morre por volta do ano 33, certo? Passaram-se 30 anos. A grande perseguição agora vem de fato dos romanos. Por quê? Porque, minhas irmãs, os cristãos estavam aumentando em número. E quando você se converte, toda a sua vida muda. Os soldados, ao invés de quererem matar, eles não queriam mais matar o inimigo, porque é contra o mandamento. O imperador, e isso vai acontecer com você e qualquer outro cristão, estava tendo um problema severo, porque as famílias estavam mudando seus hábitos. Em vez da turma ir aos deuses, fazer as suas orgias sexuais nos templos pagãos, a turma estava indo para o culto cristão, fazendo a festa do amor, que era a festa ágape, que era a santa ceia. Mas eles estavam distorcendo as coisas, dizendo que os cristãos estavam tomando o sangue e comendo a carne de um morto, que é Jesus. Eles queriam arrumar motivo para condenar os cristãos. E tudo que
os cristãos faziam era rechaçado pelos romanos. Por quê? Porque eles não eram dados, os cristãos, a grandes diversões, não comprava um monte de enfeites, não participava dos esportes, diversões cruéis inclusive no circo, porque jogavam cristãos na arena para serem destruídos, comidos, açoitados, para divertir a multidão. Nós estamos falando de um tempo em que a perseguição era muito pior do que hoje, embora hoje a gente ainda sofra perseguição. Mais ou menos no ano 64, assume o imperador Nero, e este, sim, trouxe grande sofrimento para os cristãos. Ele declara guerra contra os cristãos, de tal forma que foi por causa dessa perseguição de Nero que separou-se o judaísmo do cristianismo finalmente. Por quê? Porque ele chegava para você e dizia: você nega Jesus? Não, então é cristão, então morre. Você nega Jesus? Ah, sim, ele foi um lunático. Ah, então você é só um judeu. É, então vive. De verdade, o que aconteceu nesse momento é que definitivamente separa-se cristãos do judaísmo, que era a religião da época, que vem de Abraão, que adora a Deus, o mesmo Deus que eu e você, mas que negou Jesus como Messias. Os judeus não aguardam até hoje. Vocês entenderam até aqui? Ficou muito histórico? Não. De verdade, se alguém não entendeu, fala: pera, estou confuso. Alguém não entendeu? Vou seguir então. Aleluia. Pedro, nesta época, muito provavelmente, nesta época, debaixo do domínio de Nero, foi condenado à morte. Pedro escreve essa carta, nos exortando a ter alegria indizível, e é condenado a morrer crucificado. Mas ele diz: eu não posso morrer como meu mestre. E ele morre de cabeça para baixo, crucificado. Depois de escrever o que nós vamos ler, depois de falar que o cristão tem que ter uma alegria inexprimível, que as palavras humanas não conseguem expressar, e gloriosa, porque ela é manifestação do Espírito de Deus, não é uma alegria que você cria, é Deus quem nos dá. Irmãos, essa carta, ela é de muita maturidade cristã, não é para qualquer cristão. Eu espero que estejamos à altura de ler o que vamos ler. Eu faço essa introdução porque às vezes você lê ali 2, 3 parágrafos e fala: tá bom. Tem ideia de quanta verdade e emoção tem nessas palavras? Ele sabia que ele ia ser morto, dali a pouco. Ele sabia disso. E Jesus profetizou isso para Pedro, em João 21, 18. Você se lembra o que Jesus disse para ele? Pedro, hoje você vai e volta para onde você quer, mas chegará um momento em que vão amarrar as suas mãos e te levar para um lugar que você não quer ir. Pedro nem imaginava do que Jesus estava falando. Vamos ler. Nesse contexto, você vai ler comigo agora, ok? Não perca isso de vista. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Aí os lugares: no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, Bitínia, ou seja, fora de Jerusalém, o evangelho foi crescendo, por causa da... Fala, alguém disse aí? Não. Perseguição. Claro que através da palavra, sim. Por causa da perseguição, os judeus tinham que fugir, literalmente, pegar o que tinha e fugir, sem muito tempo, sem levar muita coisa. Forasteiro, para a época, significa, sabe quando você vai num hotel, passa um tempo lá, naquele momento que você está lá, você está pagando, inclusive, aquela cama é sua, aquela coberta é sua, aquilo ali é seu. Acabou
Acabou sua estadia ali,